Isaías 42, no versículo 19. Glória a Deus. Em diante nos diz assim: quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo, ou cego como servo do Senhor? Tu vê muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas ouvido abertos, nada ouve. Foi do agrado do Senhor, por amor à sua própria justiça, engrandecer a sua palavra e fazê-la gloriosa. Não obstante, este é um povo roubado, saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presos, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz: restitui. Diga assim: ninguém diz: restitui. Interessante, porque quando nós vamos ao versículo 14, nos diz assim: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, aquela que está dando a luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Diga assim: por muito tempo me calei, estive em silêncio, me contive, mas agora eu gritarei. Irmãos, a restituição, ela só se dará no momento em que eu, através de uma atitude de fé, uma atitude de crer em Deus, acima de tudo. A nossa vida, eu sempre digo, ela é feita de atitudes. Um dia você tomou uma atitude de se casar, um dia você tomou uma atitude de ter filhos, atitude de procurar um bom emprego, você tomou a atitude de vir aqui nessa noite. A nossa vida é assim. Amanhã nós tomaremos certas atitudes, depois amanhã, o mês que vem, outro ano, vai passar o 2011, 2012. A nossa vida é uma vida cheia de atitudes. O problema não é a atitude em si, o problema é nós estarmos em obediência à palavra de Deus dentro dessa atitude. Às vezes as nossas atitudes são atitudes diferentemente da vontade de Deus, e Deus pode nos abençoar, pode. Deus pode abrir portas, pode. O nosso Deus é todo poderoso. Nosso Deus é aquele Deus que diz assim: eu te tomo pela mão direita e te digo não temas, eu te ajudo. Diga assim: Deus é um Deus que deseja ajudar os seus filhos. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando estive em Portugal fazendo uma campanha, e muitos de vocês já conhecem essa história, esse testemunho. Lá estava uma mulher, ela tinha sido desenganada pela medicina, e quando ela bebia alguma coisa, aquilo passava direto e ela soltava o líquido direto pelas pernas. O câncer tinha comido as suas cordas vocais, as suas amígdalas, a laringe, a faringe, o seu esôfago, o estômago, e ela era oca por dentro. Já não podia mais falar, porque ela não conseguia, porque toda a sua garganta tinha sido destruída. Mas alguém tomou uma atitude e disse assim: vamos lá. Lá está o pastor do Brasil, Deus usa ele em cura, e eu tenho certeza que se você estiver lá, Deus vai curar você. Essa mulher era uma cigana, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Irmão, você sabe que às vezes nós não agradamos o coração de Deus, porque nós estamos na casa de Deus, estamos tão acostumados em vir à igreja, mas o nosso culto não é um culto racional, não é um culto inteligente, não é um culto de perspectiva, não é um culto de atitude diante de Deus. E o que Deus está esperando? Uma atitude, uma ação, e toda ação nossa há uma reação da parte de Deus. Quando você toma atitude de fé, aqui nós lemos o versículo: esse é um povo roubado, saqueado, estão enlaçados, estão em cavernas, mas eles não tomam uma atitude, ninguém diz restitui. Nós estamos aqui desde a noite de terça-feira dizendo: restitui, 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 restitui. E podemos ouvir milagre, pessoas contando milagre aqui, irmãos, gloriosos, dizendo: Deus me restituiu. Por quê? Porque tomou uma atitude diante de Deus. E quando nós tomamos uma atitude, o céu se abre, a virtude do Todo-Poderoso nos alcança e nós somos abençoados. Essa mulher então tomou uma atitude
apenas de obedecer àquela mulher, sacudindo com a cabeça, dizendo que viria para a igreja. Eu não sabia do problema, ninguém sabia, mas Deus conhece tudo. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: meu Deus, ninguém se preocupa comigo, as pessoas não me entendem, estou passando pelos apertos da minha vida e ninguém me enxerga. Deus esqueceu, irmão. Deus não esqueceu de você. Deus está olhando para você. Deus conhece você muito mais do que você pode imaginar. Deus está apenas esperando uma atitude. Se lembra do cego à beira do caminho? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chamou a atenção de Jesus. Eu pregava na primeira noite que quando nós chamamos a atenção de Jesus, Ele para ouvir, mas Ele vai dizer algo que você tem que fazer. Irmãos, Deus quer nos abençoar, mas depende, por incrível que pareça, depende das nossas atitudes. Você lembra da mulher que tinha um fluxo de sangue? A Bíblia revela que durante 18 anos essa mulher sofria, ela era um defunto ambulante. Mas alguém falou de Jesus e ela tomou uma atitude, dizendo: eu estarei lá, eu irei aonde Jesus está. Se pelo menos eu tocar na hora do vestido dele, eu serei curada. E quando você determina a sua bênção, Deus manifesta o seu poder e os milagres acontecem. E aquela mulher tomou uma atitude, e ela estava lá, ninguém sabia, só a pessoa que havia convidado. E no momento então que eu orei, na hora dos milagres, diga: a hora do milagre. Vai chegar um momento nessa noite que vai ter um momento do milagre, onde Deus vai derramar da unção poderosa de cura, e tudo que estiver torto, Deus vai endireitar. Tudo aquilo que estiver realmente fora de plumo, Deus vai aprumar. As doenças da pele, do sangue, da carne, dos ossos. Irmãos, nós estamos numa grande expectativa de uma restituição completa, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, é o Deus o Todo-Poderoso, é o Deus do impossível, do inatingível. E quando eu terminei de pregar, eu disse: agora eu vou orar. E Deus falou algo ao meu espírito. Deus disse assim: eu vou derramar um fogo líquido. Então eu passei para o povo e disse: eu vou orar, e Deus vai derramar um fogo líquido, e este fogo líquido vai cair sobre a sua cabeça, e Ele vai então ao local onde está a doença, e qualquer tipo de doença vai ser banida pelo poder de Deus, porque o nosso Deus é fogo puro. Oramos, e quando nós oramos, eu só me lembro que aquela mulher disse assim, que depois nós ouvimos o seu testemunho. Ela disse assim para ela mesma, no seu pensamento: Deus deste brasileiro, se tu é Deus, Pai, se tu é Deus mesmo, Pai, e se tu pode fazer alguma coisa por mim, faz rápido, porque eu vou morrer. Ela falou com ela mesma: e se é desse jeito, se Deus está com este homem, então eu quero este fogo líquido na minha cabeça. Irmãos, quando você toma uma atitude, até em pensamento, Deus manifesta a sua glória. Eu não sei se alguém já teve uma experiência assim, não precisou abrir a boca, não precisou pronunciar uma palavra, e o milagre aconteceu. Alguém já teve essa experiência? Dá uma salva de palmas para Jesus. Sinais seguirão os que creem. Não disse esses sinais seguirão os pastores, é o pastor que crê. Os diáconos, não, os diáconos que creem. Os membros de igreja, não, os membros que creem. Esses sinais seguirão os que creem. Ele é o nome, vocês farão maravilhas e farão maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, enviarei o Consolador. O Espírito Santo está conosco nessa noite. Talvez você entrou aqui nesta noite triste por algum motivo, repito, cabisbaixa, dizendo assim: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu tenho boas notícias para você. Não, você não vai ganhar na loto sozinho. Não, o baú da felicidade também não. Eu vou me inscrever na fazenda. Não. Você vai sair da fazenda, diga glória a Deus.
Porque Deus vai colocar você sentado no meio dos príncipes. E quando fala em príncipe, não pense em príncipe Charles. Às vezes nós não entendemos que Deus quer falar conosco. Olha para esse príncipe que está ao seu lado, ou essa princesa que está ao seu lado. Talvez você assim, pastor, está mais com cara de plebeia, está mais com cara de derrotada. Olha só, está só com um dentinho na boca. Meu irmão, quando Deus honra, Deus honra. Diga assim: quando Deus honra, Deus honra. Quando Deus cura, Deus cura. Irmãos, aquela mulher fez aquela oração com ela. Ela não podia soltar uma palavra, mas ela disse: Deus, deste pastor brasileiro, se não tens uma resposta, então me dá este fogo líquido. E criou uma expectativa deste fogo líquido. E eu disse: Deus, tu tem que mandar fogo líquido agora. E quando nós orávamos, irmãos, eu podia ver pelos olhos da fé, como se fosse caindo fogo do céu, e aquele fogo tocou a cabeça daquela mulher. Eu não vi tocando a cabeça dela, mas eu sei que Deus tocou, porque ela deu um grito, e quando ela deu um grito, a pessoa que tinha convidado se assustou, porque ela não podia soltar um som. Mas não foi só apenas um grito, ela disse: Deus existe, Deus está aqui, e saiu correndo. Algumas pessoas desceram e saiu a mulher correndo porta fora. Ninguém sabia de nada, só aquela mulher que saiu atrás dela, dizendo: meu Deus, o que será que aconteceu? E no caminho ela disse: eu preciso contar para o meu marido, porque, meu Deus, eu não sabia que Deus era desse jeito. E quando ela chegou em casa, ela foi abrindo o portão da casa, gritando: meu marido. Quando o marido ouviu a voz da mulher, o homem começou a chorar e disse: eu fui curado lá na igreja dos crentes, porque Deus derrama fogo líquido. No outro dia à tarde, eu ia pregar à tarde, eu estou passando a Praça Pombal. Existe uma praça muito importante em Lisboa, chamada Pombal. E quando nós estávamos atravessando a praça, eu vejo que alguém diz assim: Pastor Lucino Pereira. Eu olhei, não sabia quem era, porque eu não consegui identificar aquela mulher. E ela segurava a mão de um homem. Ela olhou e disse assim: ontem eu estava na igreja. Eu disse: que benção, meu Deus, mas eu vou lhe contar o que Deus fez. E começou a contar a história. E eu comecei a chorar na presença do meu Deus. Esse meu marido, pastor, ele apedrejava as igrejas, ele quebrava os vitrais da igreja, era o prazer da vida dele. Quando ele passava perto de uma igreja, nós somos ciganos, e nós odiávamos crente. Nós fazíamos as nossas barracas longe de igrejas, porque nós não suportávamos o barulho, sabe? Deus não é surdo, nós dizíamos. E quando eu cheguei em casa e contei para o meu marido o que havia acontecido, ele